Amigos do canal Resenha Forense, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Direito Internacional. Antes de começar, eu queria pedir desculpas com relação à primeira aula, porque na hora de subir o vídeo para o YouTube houve alguns problemas, o áudio ficou pipocado, o vídeo chega a travar algumas vezes. Então peço desculpas. Caso queiram, peço que enviem um e-mail para mim. afonso_galebarros@hotmail.com. Eu envio para vocês um vídeo, um link no qual o vídeo está íntegro, sem falhas no áudio e no vídeo. Sem mais enrolação, partimos para a nossa segunda aula. Vamos esconder. Hoje falaremos das fontes do direito internacional, como o direito internacional se manifesta, como ele é criado. Como ponto de partida, temos o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O Estatuto ele é anexo à Carta da ONU e foi criado também em 1945. Eu já adianto para vocês que temos fontes formais e primárias, de acordo com o próprio artigo, como vamos ver, e fontes subsidiárias. Já também quero dizer que eu não costumo colocar artigos nas minhas aulas, porém esse artigo é tão claro, tão importante, tão direto, que eu não tive escolha senão colá-lo aqui e eu também vou acabar lendo o artigo. Vamos lá. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará. Qual é a primeira fonte de direito internacional formal? As convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas para os Estados litigantes. Convenções internacionais, melhor conhecidas como tratados. Posso dizer com certa segurança que os tratados figuram hoje em dia como a principal fonte de direito internacional. Dada a importância dos tratados, até para a nossa prova, caem muitos tratados na prova da OAB, falaremos sobre tratados em aulas apartadas, provavelmente 2 ou 3 aulas só sobre tratados. Qual é a segunda fonte formal do direito internacional? O costume internacional como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. O costume também trataremos em aula própria. Terceira fonte, os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Opa. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse artigo aqui, esse artigo indefinido, D. Note que o artigo 38 não fala de princípios gerais do direito internacional, do direito consuetudinário, do direito positivo, do direito brasileiro, do direito russo, não. Ele fala de direito. O que seria esse de direito? Seria de direito geral, de direito de várias nações, de vários ordenamentos. Por exemplo, como princípio geral de direito, a gente pode citar o princípio geral de direito, a boa-fé. Todas as partes têm que agir de boa-fé. Podemos citar a pacta sunt servanda, que defende o respeito aos contratos, o princípio da ampla defesa, que garante uma ampla defesa em procedimentos judiciais. Então, são princípios gerais de todos os ordenamentos. Esses aqui são as fontes trazidas no bojo do artigo 38. Como o direito internacional ele é dinâmico, ele não é engessado, ele vem evoluindo. Então, passou-se a entender que existem mais fontes formais do direito internacional. Então, isso aqui é uma criação, uma evolução do direito internacional. Isso aqui não consta no artigo 38. Quais são essas novas fontes? Decisões de OAIs, decisões de organizações internacionais. Por exemplo, uma decisão do Conselho de Segurança da ONU certamente é uma fonte de direito internacional. Segundo ponto, atos unilaterais, respeitando certos requisitos, como, por exemplo, o ato de manifestação ser inequívoco e ser feito por uma pessoa que de fato represente o país, como o presidente, o chefe da nação, ou o próprio ministro das Relações Exteriores, ele cristaliza essa declaração. O que eu quero dizer? O Brasil, por exemplo, o Brasil recentemente perdoou dívidas de países africanos. O Brasil não pode voltar e falar,
veja bem, agora eu estou em crise, uma crise econômica muito séria, muito grave, e eu volto atrás, eu não perdoo mais, eu quero receber esse dinheiro. Não, o Brasil não pode fazer isso por conta do princípio do estoppel, ou, em bom português, vedação de comportamentos contraditórios. Quer dizer exatamente isso, vedação de comportamentos contraditórios. O Brasil, como qualquer outro país, não pode mudar sua declaração, seu comportamento. Por fim, temos o jus correns, do qual também trataremos em apartado, aula própria, porém já adianto que o jus correns significa normas de direito, normas imperativas, melhor dizendo, normas imperativas de direito internacional geral. Geral, ela quer dizer geral, todos os países concordam. São normas, são princípios tão basilares, tão arraigados, há muito tempo tidos entre a sociedade internacional, que ninguém pode afastá-los. Por exemplo, já citei na aula passada, a vedação à pirataria marítima, a vedação à agressão entre países, entre nações, a consagração à proteção de direitos humanos básicos, como a proibição de tráfico de pessoas, proibição à escravidão, proibição de tráfico de órgãos, são todos jus correns. Um caso interessante, que eu cito como curiosidade, é que a igualdade de gêneros entre homem e mulher ainda não figura como jus correns. Porque o jus correns tem que ser geral, tem que ser aceito por todas as nações, todas as sociedades. Como alguns países, notadamente no Oriente Médio, na África, de matriz muçulmana, que ainda não aceitam a igualdade entre homem e mulher, a igualdade de gênero acaba não figurando como jus correns, porém é sim um costume. Por que não está costume? Enfim, eu acho que eu falei certo, porém colei errado, mas aqui é costume. Igualdade de gênero é um costume. Certo? Essas são basicamente as fontes primárias do direito internacional. Ainda no artigo 38 do Estatuto, ele traz fontes subsidiárias também. Vamos ler. Sob ressalva da disposição do artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. Então temos aqui doutrina e também a jurisprudência. Aqui eu vou tecer uma observação muito importante. As fontes subsidiárias não criam normas de direito internacional. Ao contrário das fontes formais, primárias, das quais tratamos no tópico acima, as fontes subsidiárias não criam normas de direito internacional. São meros é um meio auxiliar, podemos dizer que ela tem utilidade instrumental, elas servem para constatar, para interpretar o direito internacional. E em que pesem não tenham caráter vinculante, não sejam obrigatórias, as cortes internacionais, elas costumam observar, sim, respeitar, principalmente a jurisprudência, até para garantir uma certa segurança jurídica, assim como fazem as cortes internas do Brasil, que prezam para construir um certo padrão decisório, chamemos assim. A parte final do artigo aqui. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as partes com isso concordarem. O que isso quer dizer? Que se as partes concordarem, os juízes podem julgar por equidade. Isso aqui significa princípio da equidade. O princípio da equidade é, se as partes concordarem, o juiz vai julgar a lide da forma que ele considera justa. Isso é um caso raríssimo. É dificílimo ver isso no direito internacional, porque pouca gente vai abrir mão de uma norma consagrada do direito internacional para ver o que o juiz vai considerar como justo. Então isso aqui é raríssimo. Também quero dizer para vocês
que essas normas aqui, elas não têm hierarquia entre si. Apesar do artigo ter tratado dos tratados primeiro, depois do costume, depois dos princípios gerais, enfim, não há hierarquia. Essa ordem é meramente, enfim, não tem hierarquia nenhuma. Se uma decisão de OI se chocar contra o costume, por exemplo, nenhuma vai prevalecer sobre outra. Só que, veja bem, só que o jus cogens, sim, ele pode ser considerado uma norma suprema. Nada pode contrariar o jus cogens. Se um costume contrariar o jus cogens, certamente o jus cogens vai se sobressair, vai prevalecer sobre o costume. Ao contrário, tirando o jus cogens, todas essas normas aqui, essas fontes, elas não têm hierarquia entre si. Então, caso uma venha colidir contra a outra, são usados os critérios normais de solução de antinomia. Os critérios, como vocês bem sabem, são o critério hierárquico, o critério da especialidade e o critério temporal. Como eu bem disse, não existe hierarquia, então o critério hierárquico já cai por terra. Então, sobram dois, o da especialidade e o temporal. Já exaurimos o artigo 38, falamos de tudo. Então, como eu gosto de terminar minha aula, faremos algumas questões. Hoje eu trouxe questões não só da FGV, trouxe de algumas bancas diferentes. Então, dá um pause aí, já resolve e volta comigo. Vamos lá. Faça questão e volte comigo. Com relação à chamada norma imperativa de direito internacional geral, o jus cogens, é correto afirmar que... Puta que pariu, eu deixei grifado já o correto. Peço desculpa, não reparei nisso. Mas, enfim, vou manter a questão. A correta é a B. O que é o jus cogens? É uma norma reconhecida pela comunidade internacional como aplicável a todos os estados, da qual nenhuma derrogação é permitida. Exatamente como falamos há pouco. Peço desculpas aí pelo erro. E se vocês quiserem, sugiro que leiam as outras alternativas também, as erradas. Próxima questão. Deixa eu pausar aqui para ver se está grifado. Não, essa aqui não vem com a resposta, já podemos ler. O estudo das fontes do direito internacional público principia com a leitura do artigo 38. Ao citar o dispositivo, poder-se acrescentar, na hora atual, as seguintes fontes: contratos internacionais e decisões de OIs. Falamos de decisões de OIs, contratos internacionais não falamos. Errado. Algumas decisões de OIs, aceitável. E Constituição dos Estados, não falamos de Constituição. Constituição não falamos, Lex Mercatória tampouco, Lex Mercatória não, atos unilaterais sim falamos, por fim a E, que aparentemente vai ser a certa. Determinados atos unilaterais dos Estados, falamos, e algumas decisões de OIs, falamos. Essa é a alternativa correta. Por fim, uma questão do CESP. Essa é só para marcar se é certo ou errado. Como o artigo 38 do Estatuto da CIJ lista fontes em estrito nível hierárquico, os tratados devem sempre ter precedência sobre os costumes. Negativo, falamos que inexiste esse tal de critério hierárquico entre as fontes do direito internacional, então está errado. Pessoal, terminamos nossa segunda aula, chega ao fim. Espero que tenham gostado e até a próxima e terceira aula. Valeu, um abraço.